O voo de volta estava lotado. Fim de férias. Pessoas cansadas, conversas baixas e o zumbido constante do ar-condicionado. Tudo parecia perfeitamente normal. O painel luminoso marcava 10h41 da noite, quando o avião finalmente decolou. O destino estava confirmado. Tempo de voo estimado em 2 horas e 10 minutos. Você afivelou o cinto, recostou a cabeça, fechou os olhos e adormeceu quase que instantaneamente. Quando você acordou, o avião estava em um silêncio perturbador. Não havia turbulência, nenhum aviso sonoro do capitão, nem mesmo o som dos motores em sua potência habitual. O relógio no seu celular marcava 4h03 da manhã. Tempo demais para um voo que deveria ter sido tão curto. Você olhou para cima. O painel de informações sobre os assentos estava completamente apagado, sem indicação de altitude, sem um mapa do trajeto, sem nenhuma previsão de pouso. Você olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns passageiros ainda dormiam profundamente. Outros estavam acordados, mas completamente imóveis, olhando fixamente para frente, com uma expressão vazia. Uma aeromoça passou pelo corredor. Seus passos eram lentos, mecânicos. Não havia sorriso em seu rosto. Ela nem sequer piscava. Quando um passageiro próximo tentou chamá-la, estendendo a mão, ela simplesmente continuou andando, como se não tivesse ouvido ou visto nada. A indiferença dela era congelante. De repente, o alto-falante chiou. A estática foi cortada pela voz do comandante. Senhores passageiros, estamos aguardando autorização para pouso. Houve uma pausa longa demais. E então, ele completou, com a voz baixa, quase um sussurro, muito longa. Os minutos se transformaram em horas. O céu lá fora, através da pequena janela oval, nunca mudava. Não amanhecia. Ou clareava. Era sempre a mesma escuridão profunda e infinita. Nenhuma estrela, nem a lua. Apenas um vazio negro. Seu celular vibrou no bolso. Você o pegou esperando algum tipo de resposta. Mas não havia sinal, sem internet. Mesmo assim, uma notificação estranha apareceu na tela. Modo avião desativado automaticamente. Como isso era possível? E logo abaixo, uma segunda mensagem, ainda mais sinistra. Você ainda está viajando. Seu estômago revirou. Uma onda de náusea e medo tomou conta de você. Precisava se levantar. Precisava se mover. Você caminhou em direção ao banheiro, no fundo da aeronave. O corredor parecia mais longo, mais estreito, e uma das luzes piscava intermitentemente, lançando sombras dançantes pelas paredes. Ao entrar no banheiro, você se olhou no espelho e seu coração quase parou. Seu reflexo parecia atrasado. Ele se movia 1 segundo depois de você, imitando seus gestos com um atraso perturbador. Você levantou a mão, e o reflexo demorou um instante para fazer o mesmo. O pânico começou a se instalar. Foi quando você olhou para o chão e viu marcas sutis, como se algo pesado tivesse sido arrastado dali, em direção à cabine de comando. Você saiu correndo do banheiro, de volta para o seu assento, e a cena que encontrou era ainda mais desoladora. Havia menos passageiros agora. Várias cadeiras estavam vazias, com os cintos de segurança soltos, balançando suavemente. E o mais estranho era que ninguém parecia notar. Ninguém comentava os assentos vagos. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido baixo da cabine. O alto-falante ligou de novo. A mesma voz calma e monótona do comandante ecoou. Pedimos que permaneçam sentados. Seguiu-se um silêncio pesado, e então a frase final que selou o destino de todos a bordo. Alguns voos não pousam nesse exato momento. As luzes se apagaram por completo, mergulhando a cabine numa escuridão total. Durou apenas alguns segundos. Quando as luzes de emergência se acenderam, com seu brilho fraco e avermelhado, você estava sozinho. Completamente
Sozinho, não havia mais nenhum passageiro. Nenhuma tripulação. Apenas o som constante do vento do lado de fora e a sensação inescapável de que o avião continuava voando, sem rumo, para sempre. Você se arrastou até a janela, olhou para fora e o que viu não era nuvem, não era céu. Era como se o mundo, como se o universo tivesse acabado ali, naquela fronteira. Um vazio escuro, profundo, irreal. Seu celular vibrou uma última vez na sua mão. A tela se iluminou com uma mensagem final. Em letras grandes, dizia: Destino inalcançável. E logo abaixo, em letras menores, uma frase de cortesia macabra: Obrigado por voar conosco. E o avião seguiu em frente, cortando um nada infinito, sem nunca, jamais, tocar o chão.